Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado, hoje com um tema muito especial. Mas antes de explicar o que é o Papo de Aliado, esse programa que traz informações pertinentes para você que é empresário, empreendedor, gestor de empresas. O programa do Grupo Alliance, um grupo de ligações seguras, entra lá www.grupoalliance.com.br. Hoje nosso tema, como eu falei, é fundamental. Indo a fundo na inteligência emocional e como ela pode ajudar em momentos de crise. Nossa, que Hoje tema, é profundo, hein? Bom, profundo. Apresentar meu amigo aqui, Rogério. Tudo bem, Rogério? Fala, Paulinho, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Hoje o tema tá muito bom, hein, cara? Não, é um tema que todo mundo precisa para levar para a vida. Mas, e como é muito importante, eu já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilha. Isso aqui é um tema que não é só para você, empresário. É para a vida. É para todo mundo, para sua família inteira. Porque a gente chamou o Papa, o maior nome sobre esse tema no Brasil. Meu querido amigo Rodrigo Fonseca, tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, Paulo. Obrigado, Rogério. Prazer estar aqui. Espero que a gente possa trazer mais do que conhecimento, mais uma experiência que as pessoas possam levar para a vida delas. Porque eu falo conhecimento sem a vivência, a ação, ela é mais um lixo que a gente coloca para dentro. Então, que leve para a prática quem está nos ouvindo agora, porque senão vai ficar em vão o tempo que a gente perde aqui, aí a gente perde. O Rodrigo foi todo mundo falava pra mim, traz o Rodrigo Traz Fonseca, o Rodrigo, eu falei, bom pra caramba, você não sabe. Que a gente viu você em várias, eu falei que você gravou com o Reinaldo, o Reinaldo Domingos, nosso amigo também, nas palestras, teve seu evento que foi sensacional. Sim. Eu vou deixar até que você se apresente um pouco, Rodrigo, conta um pouco sua história para esse pessoal se deleitar um pouco. Bom, vamos lá, Paulo, Rogério, quem está nos assistindo, já me apresentaram, sou o Rodrigo Fonseca, eu estou presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional há 26 anos, eu estou nesse universo. Eu sou um eterno buscador, pesquisador desse mundo invisível, né? Eu falo que é um mundo que todos nós vivemos, mas nós nunca aprendemos. Né? E nós, eu estou dizendo, não é nós. São nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Então, tudo isso que nós vamos falar aqui, você que está nos ouvindo, vendo, né, assistindo, entenda que é lançamento para a humanidade. Nós vamos falar sobre algo que é o desenho ou a pré-criação de todos os problemas ou crises, né? Nós vamos falar sobre crises aqui hoje. Crise que nós estamos vivendo num nível brasileiro, né? No nosso estado aqui, infelizmente no sul, mas crise que a gente vive e vai viver eternamente individual, familiar, dentro das nossas empresas. E a gente nunca aprendeu a ir de fato em busca da raiz dessas crises. Aonde que é a origem? Será que a origem está em fazer barragem? Será que a origem está em demitir um funcionário? Será que a origem está em mudar meu casamento? Será que a origem está em fazer uma bariátrica para tirar minha barriga? Não, tudo isso é só efeito. Mas quais são as causas? Então, meu trabalho sempre é buscar as causas de tudo isso que a humanidade vem vivendo e não sabe lidar. E, portanto, quando a gente não vai na origem, ela se repete, se repete, se repete. São fluxos que nascem e voltam, morrem e voltam. Vamos começar então, Paulinho. Exato. Vamos primeiro. Nossa, que tema bom, explica então para o pessoal essa questão do que é inteligência emocional e como você entrou nesse mundo também. Vamos lá. Bom, primeiro, inteligência emocional, popularmente dita, é a habilidade de lidar com as emoções, mas eu gosto de sair do comum, né? Uhum. Eu falo que eu sempre gosto de ir em busca da origem das palavras e oriento você que está nos ouvindo também. Porque quando a gente vai buscar a etimologia, a origem delas, elas falam muito mais do que as próprias palavras, porque o significado vai se perdendo ao longo do tempo. Então, a primeira palavra inteligência, ela vem do latim interlegere, onde inter é entre, legere é escolha. Né? Ou seja, toda inteligência que a gente desenvolve, ela aumenta a nossa capacidade de escolha. De escolher a melhor, por exemplo, se eu tenho uma inteligência matemática, a melhor forma de fazer um cálculo, uma inteligência corporal, a melhor forma de usar o meu corpo, uma dança e assim por diante. Então, inteligência é isso. E emocional, ou emoção, vem do latim emovere, onde e vem de externo e movere vem de movimento. Ou seja, fica a dica para quem está nos ouvindo que as emoções são elas que geram movimento, ou seja, são elas que geram ação na nossa vida. Não é o pensamento, a razão, que infelizmente hoje é tão idolatrado, né? A informação hoje com o Google, ChatGPT e tantas coisas, é só mais um lixo. E lixo assim, não tirando a importância de tudo isso. Uhum. Mas essa informação sem a ação, ela não serve para nada. E é o que infelizmente eu venho pegando muitas pessoas, falam, Rodrigo, eu sei tudo que eu tenho que fazer.
Eu sei tudo que eu tenho que fazer para emagrecer, para me curar. Eu sei o que eu tenho que parar de fumar, né? Eu sei que eu tenho que fazer academia. Eu sei tudo que eu tenho que fazer para o meu casamento estar bem. Eu tenho que cuidar bem da minha esposa, do meu marido. Eu tenho que beijar, eu tenho que sair para passear, sei lá. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu não consigo fazer na prática. Hoje a gente tem receita para tudo, né? Você vai abrir igual remédio, você vai fazer uma... Você vai fazer... Só que não adianta nada você ter a receita se você não produzir, não fizer... Não agir. Não agir. E além de receita, eu falo mais. Hoje a gente tem o ChatGPT que a gente pode fazer a análise combinatória de informação que já tem na nuvem e gerar... De 10 receitas, a gente gera mais 100, mais 1000, milhares. Só que ainda assim, não leva o ser humano para onde ele quer ir. Por quê? Quem leva o ser humano para onde ele quer ir ou para onde ele não quer ir são as nossas emoções. E essas emoções, na maioria das vezes, elas são inconscientes, não conscientes. E, portanto, eu brinco, é igual um cavalo. Eu falo, as emoções é igual ao nosso cavalo. Vocês já saíram para galopar? Já. Imagina se você saiu para galopar, ficou 1 hora galopando com um cavalo. Se na hora que você está voltando, mais ou menos no meio do caminho, se você solta a rédea, o que ele faz? Você vai continuar andando. Não, ele vai correr em direção aonde? O retorno da casa dele. Da onde ele veio. Exato. Assim são nossas emoções. Elas tendem sempre a voltar para o mesmo caminho, para o mesmo lugar, a mesma ação, o mesmo comportamento, a mesma atitude que nós temos, por mais que eu já tenha o conhecimento, a informação. A ação continua a mesma, porque o motivo pelo qual um dia eu registrei que eu devo agir dessa maneira, eu não tenho mais consciência. Mas um dia ele foi definido. Eu vou agir dessa maneira, porque dessa maneira isso vai ser melhor para mim. Se torna mais confortável. Isso. É mais confortável. É o que está gravado no nosso sistema operacional. Então imagina, foi gravado que tem que ser assim. Um exemplo. Eu gosto de dar exemplo, né? Imagine que ninguém quer ser obeso, sim ou não? Exato. Obesão, que impede de viver, de fazer as coisas, beleza. Então ninguém quer ser. E eu já peguei várias pessoas, um dos casos que eu já peguei foi um grande empresário, que ele, de dupla sertaneja, né? Em que ele já tinha feito de tudo para emagrecer, porque ele não queria ser obeso também, já tinha feito bariátrica, exercício, alimentação, dieta, tudo você pensar. E ele emagrecia e voltava, emagrecia e voltava, emagrecia e voltava. Aí um dia me disseram para ele, vai lá com o Rodrigo que ele pode te ajudar. Beleza, aí atendi ele e aí nós fomos descobrir a origem, lembra? A raiz. Fomos descobrir que a origem daquela obesidade estava onde? Em momentos que desde a concepção dele, a mãe dele já se sentia abusada e ao longo da infância dele, esse cara foi também abusado por alguns homens adultos da vida dele e, portanto, ele registrou a obesidade de que forma? Ser obeso afasta as pessoas Uma forma de proteção. Me protege. Caraca. Ou seja, quando que alguma nutricionista vai ligar Lé com Cré? Não vai. E 6 meses depois encontrei ele num restaurante aqui em São Paulo, no Piselli, no Iguatemi. Adivinha o que tinha acontecido? Tinha emagrecido 60 quilos a menos. E ele falou, Rodrigo, eu não mudei nada, eu não mudei alimentação, porque eu já me alimentava bem, eu não mudei exercício, que eu já me exercitava. Simplesmente hoje eu tomei consciência que hoje ninguém mais vai me atacar. Hoje eu sou adulto, hoje eu sei me proteger, eu não preciso mais da obesidade, da gordura para afastar as pessoas de mim. Então entende como as emoções, elas estão totalmente interligadas em tudo. Estou dando um exemplo de obesidade. Agora você leva isso para o cara que não consegue prosperar na empresa, o cara ou a mulher que não consegue um casamento feliz, os filhos que vão para as drogas, tudo tem uma origem, uma raiz emocional. Inclusive as crises que nós estamos vivendo, no nosso caso estadual aqui no Rio Grande do Sul, também tem raízes emocionais. A gente só não conhece. Só para entender isso um pouquinho, para pôr como assim? Sim. Agora, é legal todas as crises, sim, mas a gente vê isso como sendo uma crise climática, uma crise que vem de algo que é totalmente externo, que é a natureza. E como isso tem uma relação a essa questão da inteligência emocional? Primeiro, a crise é climática. Exato. Mas quem está prejudicando o clima dia após dia? A gente. O homem. O homem. Então é uma reação. É uma reação do clima a isso. Mas por que o sul? Aí você vai buscar no inconsciente coletivo daquela cidade, daquelas pessoas que foram atacadas, que tem um monte de história por trás, de tragédias, que vem antes, lá de trás, né? E que fazem ela estar naquele lugar, naquele momento em que estava a tragédia. Por que, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, pessoas que iam naquele voo,
E não acabam não embarcando. Não embarcam. E outras que não iam e embarcam e aquele voo cai. Ou seja, para cultura oriental, isso nós chamamos de karma coletivo. Mas esse karma coletivo pode ser entendido de uma forma emocional também, de experiências coletivas que aquelas pessoas daquele lugar têm e que de alguma forma elas reproduzem aquela crise em massa. Mas daí vem um elemento externo, que é o meio ambiente, e daí eles... Mas tudo é externo, né? Também a obesidade não é externa? Exato. Não é a comida? Tudo aqui fora, imagine que tanto o corpo humano como a natureza são só órgãos de impacto da nossa consciência, seja individual ou coletiva. Certo, não, com certeza. É órgão de impacto. Tem isso no inconsciente coletivo ou individual, vai impactar no seu corpo. E como lidar com esse momento? Como que a gente vê hoje uma questão que é coletiva também, que é toda essa preocupação, essa comoção coletiva. Sim. Como lidar com esse momento? Quais os caminhos para minimizar o impacto? Se é que dá para minimizar? Vamos lá, dá sim. Tem a questão de As mortes. Eu percebi que, tipo... Até a gente que tá de longe fica um pouco abalado, né? Sim, todo mundo. Que fique bem claro que está acontecendo mortes, perdas, tudo isso está acontecendo, já impactou. É igual, sei lá, a obesidade, já virou obeso. Não tem como falar, não, olha, é tudo da sua história. Não, impactou. Já o que a gente tem que fazer agora? Tem gente levando comida, água, ajudando a resgatar. Vai ser anos aí para agora recuperar uma cidade inteira, ou bairros, ou cidades inteiras. Só que, se não buscar a raiz, vai acontecer de novo. Aliás, já aconteceu num nível menor, lembra da tragédia? Não, na tragédia do Sul mesmo, naquela boate. Aquis. Verdade. Já aconteceu. Então, assim, de alguma forma está mostrando para aquela cultura no sul do nosso país que eles precisam olhar. Então, qual que seria o mundo ideal? Pessoas buscando o que verdadeiramente é real, que são as suas emoções, são as suas histórias de vida, e não só histórias de vida nossa, hein? São histórias de vida dos nossos pais, avós. Vou dar um exemplo que aconteceu com a minha esposa. Falamos hoje aqui, inclusive. Minha esposa, certo dia, ela foi levar a nossa filha no balé, pegou na escola e foi levar no balé, não, na ginástica olímpica. E aí ela travou a coluna. Travou e não... Falou, amor, não tô conseguindo nem sair do carro. E aí ela me ligou. Ela falou, amor, olha, eu tô travada, eu tô aqui, não consigo sair do carro, o que aconteceu? E aí eu comecei a conversar com ela. Falei, amor, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Não trava do nada, né? Tudo tem um porquê, uma origem invisível. Ela, não sei o quê, vai daqui, vai de lá. Não. Vamos pensar, o que você estava pensando? Porque não aconteceu nada fora. Então vamos pensar o que aconteceu dentro. O que você estava pensando um pouco antes, quando você estava indo buscar a nossa filha? Ah, amor, não sei se é isso, mas uma bobeira, né? Quando eu estava indo levar a nossa filha, passou pela minha cabeça que a gente podia ser assaltada, alguém podia abordar a gente, levar a nossa filha, machucar ela e tal, e eu perder a nossa filha. E eu já, não, tirei isso da minha cabeça, não sei o quê. Ah, entendi. Aí a gente começou a conversar, e nessa conversa, que a gente foi buscando as origens, a gente foi parar na mãe dela, quando ela era uma criança, da idade da nossa filha, hoje tem 8 anos a nossa filha Rafaela, da idade da nossa filha, foi buscar o pai também num lugar, na escola, que na verdade o pai era o trabalho, e nesse momento a mãe dela encontra o pai em chamas. E o pai vem a falecer. Aconteceu um acidente ali e tal, não sei o quê. O pai morre, ela com aquela idade. Ou seja, na hora em que ela pensa que pode perder a filha, gatilha a memória da mãe dela. Ou seja, nós somos uma verdadeira trama. E que a gente só olha esse ponto. A gente é míope, a gente tá olhando só em funil, sabe? Não é isso, é o acidente, é a catástrofe, é a dor. Não, é a crise econômica, não. Nós somos um desdobramento de muita coisa anterior invisível. Só que não por ser invisível, isso não impacta depois no visível. Vai vir pro visível.
É só questão de tempo. Posso dizer, então, que nosso pensamento é muito raso, é muito a curto prazo. A gente só começa... É o que eu estava comentando contigo antes. A gente esquece muito do que aconteceu no passado. A gente não traz essas questões para o nosso ser hoje. E isso faz o que a gente é hoje, né? É você olhar uma árvore e achar que a árvore nasceu árvore. Uma árvore nasceu como? De um quê? Semente. De uma semente. É veio igual. tudo. Na natureza, Que veio de tudo... outra árvore, por sinal, que pegou tudo. Isso, e assim é também no ser humano. Uma árvore gigante, uma tragédia gigante como essa que nós estamos vivendo, começou com uma semente. Uma semente de várias pessoas que vieram de uma forma ou de outra destruindo a natureza. A sua natureza. Até na estruturação em locais que você vai ficar, que tem mais risco até de Sim. ocorrer uma tragédia, tem muito isso também. E aí nós temos que pensar também no passado dessas pessoas. Lembra que eu falei que são gerações. Pessoas do sul normalmente vieram da onde, a maioria delas? Europeia. Europeia. E de lugares que tiveram o quê? Guerra. Especialmente lugares ali, pessoas vieram da Alemanha, Itália. Geralmente buscava lugares mais baixos, que tinham uma facilidade maior de Mais fuga. frio. Isso, mais frio, não só mais frio. Pessoas que viveram guerra e que vai saber o que os pais, eu digo, tataravós, sei lá, ou ancestrais, fizeram com outras pessoas. Então, cara, é uma ação e reação. Por isso que é importante, quem está nos ouvindo, cuidado, porque o que você está fazendo hoje, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, pode ser que eles vão pagar a conta. É igual dívida, não é assim? Se o pai morre e deixa dívida, quem paga? Os filhos. Os filhos vão pagar as dívidas. Só que a dívida não é só dinheiro monetária. A dívida também são dos nossos comportamentos, das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Legal, gostei disso. Mas aí vamos colocar num ponto prático. Sim. Eu, como ser humano ou empresário, público, a pessoa que está nos assistindo aqui, como ela começa a pegar as rédeas disso? Como ela começa a mudar essa história? Dá para mudar? Sim. Jesus, vou usar Jesus, não sou cristão e estudo todas as religiões, mas vou usar Jesus. Jesus dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? E aí essa verdade não é a verdade apenas religiosa, que normalmente as religiões colocam apenas como religiosa, mas a própria verdade. A verdade de que cada um tem das suas próprias dores. Daquilo que um dia foi registrado como dor. E que aquilo, por exemplo, dor, rejeição, abandono, eu vou dar um exemplo, assisti esses dias também, gosto de dar exemplo para tangibilizar uma coisa que é tão invisível, né? Assisti o Gato Garfield. Eu vou dar um spoiler do desenho, porque é desenho, fui assistir com a minha filha, eu acho que a maioria não vai assistir. Mas, Gato Garfield, a história nada mais é do que o Gato Garfield sendo abandonado pelo seu pai. E mostra ali o Gato Garfield crescendo, solitário, pé da vida e comendo como um louco. E essa comida, esse comer como um louco já é carência, já tinha carência de mãe, e aí carência de pai, mostra tudo isso, né? E aí o filme todo é para mostrar que o pai, na verdade, nunca abandonou. O pai deixou ele ali num dia de chuva, falou, pequenininho, falou, filho, peraí que o papai já volta. Aí o pai saiu para buscar comida, não tinha comida. Aí o pai volta numa tampa de lixo, uma sardinha desse tamanhozinho. Aí quando ele volta, o gato não tava mais ali, o Garfield. Ele foi buscar comida e tava com fome, e um menino achou ele e tava dando pizza num restaurante e lasanha pra ele no restaurante. Aí o pai olha aquele pedaço de sardinha, olha pro filho. Cara, eu não posso tirar isso do meu filho. Olha, ele tá com comida, tá sendo bem tratado. É melhor eu ficar com essa dor. E aí esse pai deixa esse filho lá, só que a partir dali, ele todo domingo sobe numa árvore na frente da casa onde ele foi adotado para ver como o filho está. Só que ele nunca chegou na porta para falar, porque senão ele ia tirar o filho daquela vida. E ele preferia ele sentir a dor do que ele viver aquilo. E aí no final mostra tudo isso, as marcas, ele vai deixando marca. Cada vez que ele vai na árvore, ele deixa uma marca com a unha para dizer, estive aqui. Só que essas marcas também representavam as marcas dele, como pai, que preferiu deixar ele ali para ele não sofrer e ele sofrer. Mas a marca estava nele também, né? Isso. Então, só que ficou pro Garfield o quê? Meu pai me abandonou. E aí, trazendo pro nossa vida real, quantos de nós temos registrado que nossos pais nos abandonou, nos fez mal, nosso pai e mãe, né? Nos fez mal, nos machucou, nos traiu. Só que no fundo,
tinha uma intenção de amor por trás disso. Ou seja, a resposta para tudo que nós estamos vivendo é buscar na nossa história de vida tudo que foi registrado como trauma, como problema, que eu vivi lá atrás, como dor, só que na verdade tinha um amor. Só que assim como o gato Garfield não viu que o pai voltou para dar, assim somos nós crianças, nós não vimos. Não só criança, né? Adulto também. Adulto. Eu falo muito sobre isso, sobre essas facetas da vida, né? A gente vê uma história, a história de quem conta aquela história. A visão minha do que eu passei na minha infância, do meu crescimento, é o que eu vi daquilo, mas com o tempo você vai aprendendo que não. Tem outras visões que são realidades diferentes que se somam para criar aquilo, né? Só que aí a gente não leva para aquela criança lá atrás. Tem uma historinha que eu adoro, que é uma história real, de um japonês que ele... Sabe, na época da guerra, esse japonês era um soldado que foi deixado numa ilha. E falou, ó, fica aí. Vários japoneses foram, como chama? Espalhados pelas ilhas. Falou, você fica aí e defende essa ilha em nome do Japão. Beleza. E ficou ali defendendo. Passou anos, a guerra acabou, só que esqueceram de avisar para esse japonês. Ó, acabou a guerra, não tinha internet, não tinha nada. E aí passou 30 anos, isso tem até na internet depois, quem quiser ver. 30 anos, lembraram, pô, esse japonês tá lá na ilha. Eu vi essa história já. Já viu? Voltou, fizeram toda uma homenagem pra ele. Falou, cara, me perdoa. A gente veio te avisar, a guerra acabou. E nós ganhamos, sei lá, não lembro se ganhou ou não. Acabou. Mas acabou agora. Perdeu, né? Perdeu, o Japão perdeu. Mas ele tava lá, na verdade, o encontro com ele foi muito complexo. Porque ele acreditava que o mundo estava em guerra ainda. Isso. Ele estava em estado de guerra. 30 anos depois. 30 anos em estado de guerra. Isso é real, não é... É baseado em história real. É real, não é história. É uma história mesmo. É história. Caraca, aconteceu, o cara estava lá, ele estava em guerra. Só que esse mesmo japonês, todos nós temos dentro de nós. Esse mesmo japonês são crianças... Momentos nós como crianças e até bebê dentro da barriga da nossa mãe, que já gera memória, que nós vivemos, disseram pra nós, olha, isso aí, nós interpretamos, né? Isso é isso, meu pai fez isso por causa disso, minha mãe fez isso por causa daquilo. Ou seja, estou em guerra. E a gente fica 30, 40, 50, 80 anos em guerra. Eu tenho uma pergunta que a gente vai linkar com uma outra que o Paulo vai fazer. Como que a gente consegue identificar isso, Rodrigo? Cara, o único caminho que eu descobri até hoje é você fechando os olhos e voltando para dentro de você, para sua história. Né? Então tem técnicas, né? É isso que eu venho desenvolvendo ao longo de 26 anos, que eu chamo de reprogramação emocional. Da mesma forma que o computador ele é programado via Java, HTTP, linguagem C, COBOL, as mais antigas, assim nós, seres humanos, somos programados também com duas linguagens. A linguagem da dor ou da rejeição, e a linguagem do amor. Tudo que foi programado, e não que nossos pais programaram, mas que nós programamos, interpretamos a nossa forma e programamos. Em forma de dor, gera trauma, gera problema, gera doença, gera separação, um monte de coisa. Tudo que nós programamos com a linguagem do amor, gera cura, gera união, gera liberdade, gera tudo, prosperidade. Então essa reprogramação emocional nada mais é do que cada um. E é um caminho individual, é um despertar individual, igual a Matrix, lembra do filme Matrix? Cada um tem que sair da sua própria Matrix. Sai da sua Matrix. Voltar para dentro de si, para sua história de vida. História esse que ele ou ela viveu e interpretou, que não é a mesma, como o Paulo falou. Cada um teve a sua. Se fosse assim, filhos univitelinos, irmãos univitelinos, teria a mesma vida e não tem. Porque cada um interpreta da sua maneira. E aí sim descobrir aonde ele interpretou e programou com dor para que ele possa acessar aquela mesma memória e perceber que não foi com dor, foi com amor. Um exemplo meu não é nem de criança, de adolescente também. Meu pai uma vez, a única vez que ele bateu em mim foi um tapa que ele deu no meio do meu rosto. Com 14 anos. Pau! E depois de muito tempo, fiquei uma época com ódio dele, literalmente. Mágoa, imagina, mágoa. Porque imagina você levar um tapa, nunca levar, e quando levar na cara, e com 14, já era um homem já, né? E aí, depois de muitos anos, que eu fui descobrir o que estava por trás daquele tapa. Meu pai, naquela época, estava para separar da minha mãe já, tinha 16, né? Nem 14. Estava para separar da minha mãe e ele ia sair de casa. E ele, naquele momento, falou, cara, eu preciso transformar meu filho num homem rápido.
E qual a forma que ele aprendeu a virar homem na vida? Apanhando. Apanhou e apanhou feio, hein, meu pai? Ele falou, eu preciso apanhar, deixar uma marca forte, nunca bati nele, e aonde que eu vou bater que vai ficar marcado? Não vai esquecer. Não vai esquecer. É no rosto. Ou seja... Até hoje não esqueceu. Até hoje não esqueceu. E não vou esquecer. A ideia da reprogramação não é esquecer do fato que aconteceu, mas dar um novo significado. É como se a gente desse um carimbo para aquela memória. Quando eu dou carimbo de dor, eu fico preso àquilo na dor e aquilo fica gerando problema. Eu não aprendo com aquilo. E essa reprogramação também então vem do repensar o outro, né? Olhar a partir do outro, não só do meu egoísmo, do meu umbigo. Que é o que a gente faz, né? Exato. Ah, não, você me olhou mal, você tá me rejeitando, o Paulo não gosta de mim, o Rogério não gosta de mim. Mas, cara, às vezes você tá vendo as suas dores, seus problemas, não tem nada a ver comigo. E eu, no meu egoísmo, não tem. Não, sou eu. Sou eu. A gente acha que é o centro do mundo, né? Do universo. Todo mundo tem, pelo menos em algum momento da vida, sente um pouco o centro do mundo. E olha, né? Sim, somos humanos. Agora, pensando nisso tudo, como utilizar isso na questão profissional, no nosso dia a dia do trabalho, para crescer profissionalmente? Lindo. Primeiro, tomando consciência que você que está nos ouvindo, que é empresário, líder, você é o pai e a mãe dos seus colaboradores. Primeira coisa, cara, não tem como fugir disso. Ah, mas não, pô, tem nada a ver. Às vezes o colaborador tá me ouvindo, não, imagina, é meu chefe, é minha líder, tem nada a ver. Não tô falando consciente. É inconsciente. Então, se você como líder, como empresário, sabe que os seus colaboradores vão projetar pai e mãe, você precisa trazê-los para perto para conhecer a história de vida de cada um. Porque quando você não conhece a história de vida de cada um, você vai tender a tratar todo mundo como? Igual. Na mesma massa. E na verdade não. Tem pessoa que gosta de ser empurrada, de ser pressionada, Tem pessoa que se você pressionar, ela espana. Tem pessoa que você tem que ir mais calma, de boa. Meu, vem cá. Você pode nos ajudar? Eu vou te falar que depois que eu comecei a empreender, eu passei a entender que a pior dificuldade não é você gerenciar a empresa, é gerenciar as pessoas. Que é o que você falou, cada uma tem uma personalidade diferente. Mas por quê? Por trás de pessoas tem o quê? Tem histórias. E que normalmente não foi nos ensinado a conhecer as histórias. O que lá atrás a gente ficava no meio, entre a fogueira, com uma fogueira no meio, e cada um contava suas histórias, era comum. Hoje em dia se perdeu. E a gente quer, vamos lá, agora trabalhar, vamos embora. Não, cara, a gente precisa conhecer as histórias, como cada um funciona. Vem cá, como é que era seu pai? Como é que era sua mãe com você? Isso cada vez mais, né? Isso. Porque mudou a geração. Mudou. E ainda mais geração mimimi hoje. Nossa. Acabou. Se você entrar de um jeito que ele não, ou ela, não está acostumada a receber... Trava e já vira. Trava. Então, até a nossa geração ainda tem aquela questão, que a gente foi meio moldado olha, você vai ter que aceitar isso aí que trabalha isso. Meio goela abaixo. É meio goela abaixo. Essa geração não. Até para ajudar esse menino, essa menina, em corpo de adulto, a crescer. Fala, cara, percebe que se você continuar agindo dessa maneira, isso não é legal? E daí você... É que uma coisa vai ligando a outra. Eu tenho um monte de pergunta aqui. Eu também tenho. Eu também só tenho, que a gente vê também, lá. principalmente nas empresas, eu vejo muito aumento da questão de depressão, ansiedade, burnout. Tudo isso é um pouco relacionado a isso também, né? É essa questão da inteligência emocional das pessoas. Entenda. Eu falo que a criação, a educação de filhos, é uma simulação da vida real. E hoje, como os pais, a maioria, não todos, claro, mas como a maioria dos pais criam seus filhos? Pais e mães. Quando eu digo pais, é pais e mães, né? Os pais, uma parte estão externos, trabalhando, Sim. e deixam a televisão, ou antes era a televisão, hoje em dia são os aparelhos eletrônicos. E além disso, fazem como? Dão o quê para os seus filhos? Tudo que pode dar. Tudo. E pode fazer tudo. Até para uma frustração nossa. Tudo é lindo. Tudo, até não. Principalmente por essa nossa frustração. A gente acha que... é verdade. Eu não tive, eu vou dar pra ela. Isso. É que a gente teve nossas infelicidades e a gente fala, nossa, agora meu filho não vai ter. Isso. E tem pessoas que chegam até mim e falam, Rodrigo, eu dei tudo pro meu filho. Dei roupa, comida, estudo, brinquedo, não sei, viagem, não sei o quê. Por que ele virou alcoólatra? Drogado? Por que ele tá roubando, Rodrigo? Não, a resposta tá na sua pergunta. Você deu tudo pra ele. E não existe isso na vida real. Tem isso na vida real? Não. Alguém dá tudo pra gente na vida real? Na vida adulta, melhor dizendo? Não!
E a maior parte dos profissionais hoje querem tudo. Isso. A gente enfrenta esse problema. E aí a gente está indo contra uma ação e reação, né? Para que aconteça, para que alguém dê algo para mim, eu preciso dar lenha. E ele, esse filho, essa filha, não aprendeu a dar lenha. Simplesmente a mãe fazia, a mãe e o pai fazia tudo. Aí ele chega na empresa, ele quer fazer o quê? A mesma coisa. Ué, você não vai me dar tudo? Ainda você tá me cobrando para eu trabalhar? Você ainda nem me pagou? Você nem tá vendo minha grandeza, eu não virei nem diretor em 6 meses. Mas infelizmente a gente tem que lidar com isso, né? Só que aí é burnout. Aí vira o burnout, vira crise de ansiedade, vira crise de depressão. Porque ele lida com uma realidade uma pressão que ele não teve lá atrás. Eu tenho como reverter isso? Tem, aos poucos. Aos poucos, aí vai ter que ser aos poucos. Vai ter que ser um processo de despertar, fazer o que o pai e a mãe não fez. Só que, meu avô já dizia, né? Cipó torce enquanto é novo. É muito mais fácil aprender um inglês quando você é criança, não é? Qualquer coisa. Exato. Assim é com tudo. Era muito mais fácil esse adulto hoje. HD tá zeradinho. Zeradinho, velocidade na boa. Vai dar para esse adulto crescer? Vai. Mas vai demorar? Vai. Segundo, vai depender dele agora, ou dela, estar grávido da vontade de mudar. O que é isso, grávido? Ele agora vai ter que escolher. Eu quero crescer. Não somos nós que vamos fazer ele crescer. A gente vai ter que ter mais paciência, vai ter que ter muita conversa, mas ainda assim, ele ou ela, eles vão ter que crescer. Porque a mudança, o crescimento é uma porta que abre do lado de dentro. Até mudando, entrando isso aí, mas completando dentro um pouco do trabalho que você desenvolve na Lotus, né? No Lotus. No Lotus, desculpa. É um pouco isso. Eu posso, de repente, levar essas pessoas que eu quero que desenvolvam, olha, faz um treinamento desse que você vai conseguir se reconstruir, ou isso é mais indicado para o empresário se reconstruir antes para depois levar para o pessoal? Quando a gente fala, lembra de árvore? Filhos são o fruto. Exato. Para que o fruto nasça, tem que precisar da raiz, da semente. Quem é a raiz da semente? Os pais. Então, sempre assim, leva para a empresa também. Tudo começa no dono, no líder. Por que o líder ou o empresário está trazendo tanta gente mimada? Tanta gente que falta, tanta gente que adoece, tanta gente que não sei o quê? Eu falo uma outra analogia para quem está nos ouvindo entender. Eu falo que ao longo da nossa existência a gente vai criando uma fechadura. Só que fechadura como essas antigas, que tinha chave de segredo, né? Não de cartão ou de... hoje é... eletrônico. Não, as antigas de segredo, chave de segredo. Então, conforme nós vamos vivendo as nossas experiências de dores, perdas, dificuldades e coisas boas também, a gente vai criando um segredo nessa fechadura. Ou seja, vai criando um segredo que habilita determinadas chaves apenas entrar na nossa vida. Então, conforme nós vamos em busca de pessoas, por exemplo, para trabalhar, líderes, não, eu quero pessoas que são engajadas, que geram resultado, performance, não sei o quê. Só que o segredo da fechadura dele, ele cresceu num lugar onde toda vez que ele fez, que ele foi engajado, que ele foi não sei o quê, o pai e a mãe falam para ele, você fez mais do que a sua obrigação. Você é um bosta. Ou seja, toda vez que ele foi assim, ele não teve o que ele queria de verdade, que era o reconhecimento, que era o amor do pai ou da mãe dele. Ou seja, ele não vai trazer esse tipo de pessoa para perto dele, porque esse tipo de pessoa pode e vai lembrar das dores que ele viveu como criança. Ou seja, já que, ser efetivo, performance, dar resultado, cara, só vou gerar rejeição do meu pai e da minha mãe, então eu vou trazer para perto de mim pessoas do jeito que eu deveria ter sido. Sabe, pessoas que não tá nem aí pra nada, pessoas que não querem trabalhar, que não querem gerar resultado. Porque gerar resultado não vai resolver mesmo. Então, só que tudo isso é inconsciente. Não é ele ou ela falar, não, eu quero pessoas assim. É inconsciente, depende do significado, que é o segredo dessa fechadura, que ele deu quando ele era criança ainda. Ele criou aquele significado, eu quero determinados tipos de pessoas para complementar esse meu segredo. Outras que não encaixam nesse segredo, eu tento encaixar exemplo. Você já não tentou trazer amigos para perto de você que não deu certo? Pessoas assim, você fala, cara... Não, então... não é amigos, pessoas você fala, cara, gostaria de ser amigo dessa pessoa. Gostaria de me relacionar afetivamente com essa pessoa. Gostaria de ser sócio dessa pessoa. Gostaria de ser parceiro de trabalho.
Mas não vai. Enquanto outra, você não gostaria, você não queria perto, mas ela entra num jeito na sua vida. Chega na hora que você vê, já incorporou a sua vida. Não, já tá sentado no seu sofá. Em cima, com a perna em cima da sua mesa. Você fala, mas por quê? Por que é assim? Porque a fechadura sua é assim. Só aceita esse tipo de chaves. E da outra pessoa também. E isso é um complemento. É um complemento. É um complemento. Então, como que eu mudo isso, Rodrigo? Você como líder, como empresário, mudar o quê? O segredo. Que foi formatado aonde? Na sua história, na sua infância. É lá que está a resposta. Hoje é só um desdobramento, lembra? Hoje são frutos de uma raiz. Só que a gente acha que começou tudo hoje. A gente, nasci aqui, ó, sou adulto, ó, 47 anos, nasci assim. Não, tem toda uma história por trás de mim. E tem toda também esses dialéticas, essas palavras que a gente estabelece nas empresas que prejudica muito isso, tipo alto rendimento. Você pega um monte de frases KPIs, OKR. Ixi, vai ter um monte distancia, né? Pô, e como, cara? E como? Você falava OKR, performance na sua casa? Nunca. No meu sofá, meus pais, o que é isso? Que isso? Levar um tapa do pai ainda. Tá falando besteira aí, moleque. Porque não faz parte do vocabulário daquela criança. Então não engaja aquela criança que tem dentro daquele adulto. E depois chega no mundo empresarial, nem na faculdade, nem na escola. A gente aprendeu isso, muito menos na faculdade, aí entra no mundo empresarial, que agora começa a exigir tudo isso. A pessoa, mas eu não entendo, eu não consigo assimilar isso aí como sendo uma coisa fundamental. E como que eu vou agir em direção a algo que eu nem entendo? Que eu nem tenho no meu background, no meu repertório, na minha história? Não tenho. E empresa não, mas tem. Porque nós somos multinacionais, porque nós somos, sei lá. Ok, mas você tem que tropicalizar, não tem jeito. Isso faz as pessoas serem infelizes. E até uma pergunta, já que a gente tá falando... Infeliz ou feliz? Infelizes. Lógico, E daí eu vou complementar uma pergunta bem abstrata mesmo. Capciosa. E o que é felicidade, então? Porque a gente... Eu tenho alguns pontos de vista sobre felicidade que eu acho assim. A felicidade extrema não existe. Se você vive uma felicidade extrema, você vive a normalidade. A felicidade, para mim, são momentos. E dentro disso, como que então manter as pessoas e como fazer as pessoas não serem infelizes? Primeiro, estamos no mundo dual. Dual o quê? Tem macho e fêmea, alto e baixo, luzes e sombra. Então, assim também é na nossa emoção. Tem alegria, felicidade e tem tristeza. Se não existiu o yin e yang, não Isso, yin e yang, não tem jeito. Então, nós precisamos viver momentos de tristeza. Para quê? Felicidade. Isso. E hoje, como pais e líderes, o que nós estamos fazendo? Tentando tirar todos os momentos de tristeza. Só existe a felicidade. Aí você tira junto o quê? A felicidade. Até aprendizado, né? Isso, lógico. Você aprende na perda. Todo mundo fala, você aprende na dor. Você não aprende aqui na conquista, é legal, bacana, mas aprender para gerar mudança é na dor. Você aprendeu a andar como? Eu e você? Caindo. Nossa, caindo. E por que agora a gente não quer cair mais? Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Não tem jeito, cara. Tem, né? É que a nossa cultura pune muito erro, mas já vi várias culturas que se você errar, mesmo você dentro de uma empresa, errou, eles não te punem por causa disso. Eles vão... É uma pessoa que errou e ela vai aprender e vai... E não é nem punição, é consequência, cara. É lei da vida. Se você pular de um prédio, o que vai acontecer? Já era, game over. Game over, você sabe que ação e reação. Tem a lei da gravidade. Então, cara, tem a lei da natureza. E educação nada mais é do que a gente, como pai e mãe, aproximar os nossos filhos das grandes leis. Ou seja, filho, todo resultado é uma reação de uma ação anterior que você precisa ter. Eu não vou te dar o seu presente só porque você está pedindo. Qual que é a ação que você vai ter antes? Para a reação vir, para o resultado vir. Então, quanto mais nós, como pais, aproximarmos os nossos filhos das leis naturais da vida, mais nós estamos fazendo nosso papel de pai e mãe. Você acha que essa geração nova tá muito desse jeito? Você acha não? Você falou por causa da gente, né? Da gente. Não tem outra coisa, até porque... Que é o que você falou por causa do que a forma que nós fomos educados. Aí vai puxando, que você falou, vai puxando. Não tem aquela coisa, tempos difíceis geram... Homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos.
É o tal do pêndulo. E agora a gente tá no pêndulo do... E estamos indo para gerar homens fracos, que vai gerar o quê? Já está gerando, né? Tempos difíceis. Tempos difíceis vai gerar o quê? Pessoas fortes. Homens fortes. E a dualidade. Quais são os benefícios de eu conseguir dominar essa questão da inteligência emocional? O que isso pode mudar na minha vida, efetivamente? E pergunta, alguém consegue dominar? Primeiro, que não seja um profissional. Água. Água. Rio. Vamos colocar rio, oceano. Você consegue dominar ele? Você consegue dar direção. Mas dominar, não. Mudar a direção, tal. Mas dominar, não. Você aprende a lidar com ele. Né? Então, e qual o benefício? É mais fácil perguntar aonde não tem benefício. Porque tudo que nós fazemos na vida, tudo, absolutamente tudo é para quê? Estudar, casar, ter filho ou não, ficar solteiro, viajar, emagrecer, ficar bonito, sei lá, tudo que tem carro, que a gente faz para quê? Tem um objetivo. Sim, mas o objetivo é para... Isso, a felicidade é o quê? Caraca. Só que nos ensinaram que é isso que vai trazer a felicidade. É estudar. Lembra? Meus pais falavam, filho, estuda bastante, rala para você fazer uma boa faculdade. Na época, né? Nossa época era entrar num concurso público para você ficar estável, casar, ter sua casa, comprar sua casa, ter seus filhos e morrer. Essa foi a felicidade vendida para nós. Era isso a nossa realidade de felicidade. Só que não é. A felicidade, ela não tá no mundo palpável. Até porque ela não é palpável. Eu achei até muito aquela história do escalar uma montanha. Quem já escalou uma montanha já sabe que é isso. Eu já escalei montanha. Você chega lá em cima, você fala, lindo. Agora tá visto. Então, mas aonde foi o prazer? Aonde estava o prazer? Foi escalar. Escalar. Isso. É uma delícia escalar montanha. No caminho. Então a felicidade está onde? No caminho. Mas que lugar do caminho? Nas coisas mais simples da vida. Olha, há 26 para 27 anos eu ajudo, já passou por mim, só no Lotus, mais de 107 mil pessoas. Nenhuma delas, eu pego os maiores empresários do Brasil, os maiores influenciadores, artistas, tudo que você pensar, eu já peguei. Nenhum deles, ou delas, na hora que tem um momento em que as pessoas trazem suas memórias de maiores alegrias da vida, né? Em nenhum momento, durante esses 27 anos, mais de 107, nenhuma pessoa trouxe um momento que foi pra Disney, que comprou o carro. Você tá falando, eu parei pra pensar na minha. Eu falei, nada é material. Nada! Você falou aqui, você falou, os melhores momentos da vida, deu. Cara, acho que o melhor momento da minha vida foi ver a minha filha nascer. Isso! Ver a sua filha nascer, quando você rolava na cama com sua mãe, seu pai, quando você sentava na calçada com sua avó, alguém descascava alguma coisa de você. Não tem o material. Nunca vai ter. Cara, então não existe. E aí a gente fica nesse... E aí é que acontece... A maioria das pessoas chega até mim, como eu estava falando com o Paulo antes de começar, antes de você chegar, são pessoas que já conquistaram tudo que a gente falou aqui, né? Material, dinheiro, tal, poder, fama, mas viu que tudo isso era um vazio. E pior, não tem mais para onde ir. Chegou num ápice tão grande. Rodrigo, se a felicidade não tá aqui, aonde ela tá? Não é fora, é dentro. O próprio Jesus dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Mas ele estava dizendo, não ele, Jesus. Ele ali estava incorporado como ser humano. Então ele estava dizendo, eu na minha vida sou o meu caminho, sou a minha verdade, sou a minha vida. Assim somos nós. Cada um de nós somos o nosso caminho, somos a nossa verdade, somos a nossa vida, somos a nossa felicidade. Não tá no outro, não tá na mulher mais gostosa, não tá no carro mais incrível, não tá nos milhões à conta. Tudo isso é legal, lógico. Mas fica, né? Mas fica. Mas pode um pouco estar no outro também. Tipo, você encontrar alguém que complete você nessa luta. Não pode? Não existe completar. Alguém entra dentro de você? Não. Então como que ela te completa? Mas alguém que você... Você pode compartilhar. Compartilhar, desculpa. Isso, aí sim, você pode compartilhar, legal. Mas imagina, meu pai e minha mãe, se encontraram, os dois estavam na merda. Se juntaram, isso é muito comum. Se juntam, dois sócios, dois marido e mulher, parceiros, se juntam porque estão ruins para melhorar a vida. Só que é matemática, menos 10, é quanto? 0. Não, menos 10, menos 10. 10. Menos 20. Menos 20. Você soma e mantém o sinal. Ou seja, a merda, o problema fica maior. E a gente acha que alguém vai ser o nosso salvador. E não existe um salvador na sua vida a não ser você.
A gente geralmente tende a pensar que a felicidade está em algum lugar. Ou em alguém. Ou em alguém. Em um objeto. Mas a felicidade, na verdade, está na gente. Ela é intangível, como você falou, né? Mas são nas coisas mais simples, pequenas. E que quem vai ver isso é você, é o observador. Einstein também, se a gente for para Einstein, já dizia que não existe realidade única. A realidade está no observador. Que observa e dá o significado, que colapsa aquela matéria. Aquelas infinitas possibilidades de experiência. Ele observa e colapsa. E materializa. Ó, isso é importante para mim. Pum, colapsa. Hoje, vindo pra cá, eu tava falando, né, com uma parceira minha. Falei, cara, a gente trabalha. Falou, tô tentando dar uma diminuída porque eu trabalhei, só que eu não tô aproveitando nada do que eu tô trabalhando. Isso é até uma coisa que eu tava comentando antes com você, né, Rodrigo? Ela falou, não tô aproveitando nada. Vindo pra cá. Que merda. Eu tava comentando até com o Rodrigo um pouco antes. Eu vejo muitas pessoas que eles começam a associar a felicidade dele ao trabalho. É uma merda. E não tá, é uma fuga. Trabalho vira uma fuga. Assim como o sexo, assim como bens materiais, bebida, droga, jogo, futebol. É o ópio, né? Vira o ópio, drogas. Eu mesmo falava, vou treinar pra descansar, pra pensar. Não vai. Ontem eu tava num grupo de empresários que eu faço parte, aí alguém introduziu a reunião falando, olha, nós estamos aqui só pra entender que se a gente somar aqui os faturamentos, nós estamos em 500 bi. Só nesse grupo pequeno de empresários aqui, 500 bi de faturamento. E a maioria deles falam, puta, eu tô faturando realmente muito bem, mas cara, não tenho tempo pra respirar. Eu vim falar. Então, pra que esse quase bi, se eu não posso aproveitar nada? Se você não aproveita. Eu vim falando hoje. Era melhor quando eu jogava futebol descalço e dividia uma tubaína com 10. Mas aí não tem aquela questão que a gente tava falando também, um pouco de a gente sempre projetar o passado como tendo sido uma coisa super legal. Sim. Aquele saudosismo. Mas quando eu era novo, quando eu era pequeno. Mas não, foi difícil. Eu lembro minha adolescência. Hoje eu olho minha adolescência, eu vejo uma coisa meio foi divertida. Não, cara, foi super espinhosa, foi super complexo. Mas por que teve também momentos muito bons? Porque teve todos esses espinhos. Teve as conquistas. Né? É a rosa que precisa dos espinhos. Vai ter. Agora, se tivesse tudo morno, pega os adolescentes de hoje. Vamos pra Disney. Legal. Você não vê criança na rua. Não tem. Não existe. Nem dá. Criança na rua, hoje em dia não dá. Hoje não dá. Não dá. Mas nem no condomínio. Não tem. Em festa. Onde eu moro não tem. Meu condomínio não tem. Não tem. Em festa. Você vê em festa as crianças estão cada um na porra do celular. Então não existe. Mas por quê? Quem que é o responsável disso tudo? A gente. Nós. Como pais e mães. E quanto menos a gente se conhece... E Sócrates, trazer Sócrates lá atrás, 2500 a.C., dizia, conheça a ti mesmo. Quanto menos a gente se conhece, mais prisioneiro nós nos tornamos da nossa história. Não tem outra saída. Vamos virar prisioneiros de luxo ainda, né? Com carros blindados, com condomínios luxuosos, comendo do bom e do melhor, mas prisioneiros. É muito cruel. Muito cruel, cara. Muito foda. E como mudar? Você tem um livro também que é Os 4 Poderes das Emoções. Na verdade, esses 4 são os 4 livros. São 4 livros? São 4 livros que eu dei, é como se fosse o combo deles, né? Chamei de 4 poderes, né? O primeiro é o Emoções, que estava sendo filmado lá na coisa, quando você saiu. Depois até que vocês quiserem vai ter no Netflix, vai ter o Netflix em cima disso. Série, que legal. Então, Emoções é como usar a inteligência emocional na prática, né? Então é um beabá, como se fosse uma alfabetização emocional, que a gente nunca teve. Nunca teve e provavelmente vai durar por muito tempo uma alfabetização prática e não teórica, né? O segundo é sobre missão, como ver uma vida de propósito, até sobre propósito de vida, basicamente. Vou dar até um treinamento agora que chama Legado, que é sobre isso, ajudar as pessoas a descobrirem ou relembrarem o seu propósito de vida. O terceiro é inteligência emocional para pais, para que pais e mães parem de fazer tantas besteiras, erros aí com filhos. Esse foi prefaciado pela Juliana Paz, a atriz, que passou pelo Lotus. Ela falou, Rodrigo, eu vou prefaciar sem cobrar nada, porque eu vi a quantidade de erros que eu, como mãe, com o conhecimento que eu tenho, informação que eu tenho, ou acesso, cometi com os meus filhos. Eu imagino as mães e pais que não têm conhecimento e informação. Caraca.
Então, foi prefaciado por ela, esse Inteligência Emocional para Paz, e o Riqueza Emocional, que foi prefaciado esse pela Elaine Orives e pelo Ricardo Bellino, que é aquele cara que fez o negócio com o Trump e tal. Esse eu abordo sobre a questão, a verdadeira riqueza. Onde é que está a verdadeira riqueza? Onde é que está a verdadeira prosperidade? A verdadeira abundância? Eu conheço milhares, posso dizer, de pessoas extremamente ricas e pobres. Só tem dinheiro. Só tem dinheiro, mais nada. Tem uma pergunta que vai fugir um pouquinho do livro, que é pergunta minha mesmo. Eu acho que hoje a gente escuta menos e fala mais. A gente tem muita informação, como você falou, tem ChatGPT, tem um monte de coisa. Você acha que o fato da gente estar ouvindo menos, ou, assim como a gente está falando com você agora, ajuda a gente a ficar mais burro emocionalmente? Sim. Por quê? Quanto mais a gente fala, menos a gente se ouve. Você até falou do fone. Então a gente, no fundo, quando o que a gente quer falando, tagarelando, quer falar que toda hora tá no meio de todo mundo, toda hora quer estar em evento e não sei o quê, no fundo é para não se ouvir. E quanto mais a gente foge da gente mesmo, mais a gente se aprisiona. É como se estivesse, sabe, rodando em círculo naquele lugar? Você fica rodando, o que vai acontecer naquele lugar? Vai furando. O buraco vai aumentando. Daqui a pouco começa uma dor de cabeça. Daqui a pouco o casamento vai pro saco. Daqui a pouco a empresa quebra. Daqui a pouco eu acho uma doença grave. Daqui a pouco vai pro caixão. Vai cavando o próprio túmulo sem perceber. Simplesmente porque é apenas parar para se ouvir. Um exemplo. Parar para se ouvir é como você enxergar o painel do carro. Você acende a luz do óleo. Tá dizendo para você o quê? Trocar o óleo. Olha o óleo. Algum problema tem no óleo. Era só você parar, trocar, ver, tá vazando óleo, alguma coisa. Beleza. Só que você não quer ouvir. Não quer olhar. Aí você continua rodando. Vamos falar. Blá, 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 blá. Estava conversando com a minha esposa outro dia, até sobre essa questão, a diferença que eu gosto de estar sozinho porque eu gosto da solitude. E daí as pessoas pensam que estar sozinho é solidão. Para mim é solitude. É eu estar comigo mesmo e conseguir olhar, pensar e me reavaliar nesse momento. Só tem que descobrir ferramentas, caminhos também para você não ficar em looping. Exato. Porque tem muita gente que não se ouve, exatamente porque ela fica sempre pensando a mesma coisa, em looping. Aí precisa de... Até eu, como profissional disso, eu busco profissionais para me ajudar. Porque tem momentos que a gente entra em looping. Looping é o quê? Eu fico pensando sempre do mesmo jeito, na mesma maneira. Ou seja, eu não consigo me afastar e enxergar aquilo de um outro patamar. Um outro... É como se fosse assim... Tivesse dentro de mim duas crianças brigando por causa de um brinquedo. Tá? É como se eu me identificasse com uma delas. E ficasse ainda brigando, eu como adulto brigando ali para aquele brinquedo. Eu preciso estar num patamar acima, eu preciso ser o adulto para chegar ali e falar, ó, criançada, só tem um brinquedo, então vamos 10 minutos com você, 10 minutos com você, beleza? Para apaziguar a briga. Senão eu vou vou pôr mais fogo, mais lenha na fogueira. Então muitas vezes a gente precisa de ajuda, mas outras não, era só parar e olhar. E aquilo que era só o trocar o óleo, se você continuar rodando sem óleo, o que acontece com o carro? Para, uma hora ele vai parar. Trava o motor. Trava o motor? Não, ele funde o motor. Funde o motor. E muitas vezes dá PT no carro. Uhum. O que era só para trocar o óleo. O que era só para você ter uma conversa com a sua esposa, com o seu marido. Era só para você ter uma conversa com o seu sócio. Era só para você tomar uma decisão em relação à sua carreira. Era só para você decidir estar no casamento de uma maneira ou de outra. Você não resolveu. Daqui a pouco vai uma doença grave. Daqui a pouco a coisa estoura. Era só. E aí quando você toma consciência... Hoje aconteceu uma coisa incrível com uma pessoa que me procurou. Ela tava com uma dor no peito, achando que era... Infarto, tá? Ai, tô morrendo. E gripe, não sei o que. Ai, meu Deus, chorando, não sei o que. Ai, Rodrigo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? E eu comecei a conversar com ela. Falei, cara, o que tá acontecendo? Ah, não, porque eu vou pra casa tomar remédio, vou pro hospital. Não, fica tranquilo. Não precisa, vamos entender o que tá acontecendo. Acendeu a luz. Dá dor? Acendeu a luz, vamos entender. Ah, não sei o que, seu casamento tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ah, o trabalho tá tudo bem, não sei o que. Ah, e sua mãe? Aí na hora que eu falei sua mãe, bah, Foi. chorou. Faz anos que eu não falo com a minha mãe. Então você já viu onde tá o problema, né? Aí comecei a conversar com ela, então o que você vai fazer? Hoje, esse final de semana, você vai procurar sua mãe, nem sabe onde a mãe está. Você mora numa cidade no interior, mas não sabe aonde.
Você vai procurar sua mãe, as irmãs sabem. Resolver Tá com pepino com as irmãs também, vai procurar suas irmãs, saber onde sua mãe mora, vai procurar sua mãe. Aí descobriu que o pai também não sabe se é o pai ou não nessa conversa. Daí foi tudo, o emocional foi... Aí veio à tona, bum. Aí veio. Aí o mais louco é, depois de 10 minutos de conversa... Parou. Nossa, Rodrigo, cadê? Cadê aquela dor? Mas é bom ir no médico também, né? Não, pode ir no médico? Não, Pode. 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 Não, eu lembro uma Não, ela vez- já tinha ido no médico. Ah, já tinha ido. Já tinha ido. Tá. E voltou e o médico falou, não é nada, era crise de pânico. É, o que eu tive aí uma vez Crise. que eu fui, juro pra você, eu saí do trabalho assim com uma dor no peito, daí começou a formigar o braço esquerdo, daí eu falei, gente, já começou a paralisar, eu fui no médico, ele falou... Crise de ansiedade. Cara, relaxa. Isso. Eu tava vendo. Dá uma rotada aí que é o gases. Isso. E isso aí criou uma questão psicossomática em você, porque você já tá tão estressado que está levando você Isso. apesar que Acho você que tá vai um ataque infartar. cardíaco. Vai infartar. Eu tava vendo que saiu na OMS que as doenças mentais que se falam, né? Doenças mentais. Sim. Hoje elas lideram disparadamente o número de Afastamento, essas afastamentos. coisas. Ainda, eu acho que ainda não ultrapassou, ainda são mais, porque mas no mundo empresarial, sim, no mundo de escritórios, com certeza. Mas o que Ler, Dort que a gente tinha anteriormente, né? O que não é uma doença mental? Então, tem isso. Até o LER. Né? Pessoas têm LER por repetição. As pessoas trabalham 30 anos repetindo, nunca deu LER. Aí você vai pegar essas pessoas que deu LER, certeza absoluta, de alguma forma ela não queria estar mais trabalhando ali. Tava insatisfeita. Projetando alguma coisa no chefe, na empresa, no trabalho, na função. E aí ela faz o quê? Gera LER. Acaba aí no. As doenças Somatiza. mentais acaba tipo afetando o corpo, né? É órgão de impacto. É a poça d'água. Vou dar outro exemplo, gosto sempre de dar analogia. É a poça d'água. Imagina uma casa onde em dia de chuva começa a fazer uma poça d'água. Aí que primeira coisa que você tem que fazer, qual que é? Tapau. Não, mas normalmente as pessoas olham pra água. Vão lá, põe coisa ou seca, não sei o quê. Põe um balde embaixo. Isso, aí para a chuva, resolve o problema? Não, continua furado. Isso. É igual. As pessoas vão no médico, vão tomar remédio, põe o balde ou enxuga. Beleza, ufa, passou a chuva. Resolveu. Mas resolveu não, porque o buraco tá lá. O que é esse buraco? É o buraco no emocional. Enquanto eu não tampo esse buraco, não descubro a verdadeira origem, vai continuar gotejando, impactando. Lembra? O corpo é um órgão de impacto. Mas eu estava vendo um jornalista falando justamente isso ontem. Ele estava falando da questão da chuva, e daí ele falando da história do macaquinho, que estava chovendo e estava molhando toda a casa do macaco. E daí ele ficava lá, não, quando parar de chover, eu vou ter que arrumar isso, tal. Daí parou de chover, abriu o tempo, ele fala, nossa, mas o dia tá tão bonito que eu vou aproveitar. Não tem necessidade agora, é muito isso também, né? Aí você vai deixando, empurrando com a barriga. O que era só trocar o óleo, era só conversar com a mãe dela. E você falou do profissional, você mesmo precisa às vezes procurar um profissional. Que profissional que seria esse? Todos que você pensar. Desde um psicólogo comum até mentores emocionais, né? São profissionais que eu mesmo formo e eu mesmo uso como meus terapeutas. Eu procuro constelação familiar, hipnose, como chama? Cara, todos os tipos de terapia que você pensar na vida, eu já fiz. Então as pessoas precisam buscar esse apoio. Merecem. Você acha que tem preconceito? Tem, a gente acha, foi colocado um rótulo que terapia, qualquer ela que seja, é como se fosse coisa pra louco. Coisa pra quem não tem o que fazer. Mesmo, tipo, hoje, eu falo século, né? Mesmo no século que a gente tá, ainda existe ainda. E como? As pessoas têm vergonha de falar que fazem. E não só isso, as pessoas ainda não conseguem relacionar o que eu tô vivendo aqui de doença, de problema na empresa, financeiro, meu casamento, com aquilo que eu tô vendo dentro de mim. Mentalmente, no plano mental. E a gente tem que entender que nós somos corpo, mente e espírito. Então essa mente aqui, além dela estar impactando aqui, ela está afastando também a pessoa do espírito dela, da alma dela, do contato com Deus, com todo, com o Criador, com o nome que ela queira. Eu pego muito pastor, padre, né, que vai lá fazer as formações comigo, ou Lotus mesmo. Eu falo, Rodrigo, cara, a maioria dos meus fiéis lá, dos frequentadores da minha igreja, vão lá não é para buscar Deus. É para buscar isso aqui. É para resolver um problema na família, é para resolver um problema de saúde,
para resolver um problema na empresa, é para ter prosperidade. Tem nada a ver com Deus. É o sofrimento, aquele momento dele. Por quê? Porque tem esse plano emocional aqui no meio que ele pode tanto potencializar a conexão com Deus, que é uma coisa natural que acontece conforme você vai se trabalhando, você vai encontrando o amor. E quando você encontra amor, você encontra o quê junto? Muitas religiões dizem que Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor. É natural você encontrar Deus. E aí você tira essa mente, que é só um instrumento, uma ferramenta, para de olhar para o seu umbigo, para o seu indivíduo, para suas dores, para suas feridas, e você aqui resolveu, beleza. Aí ela tá livre para olhar para cima, para se conectar com esse todo, com esse Deus, com esse Criador, sem precisar necessariamente de uma religião. Pode ter ou não. Porque nenhum dos mestres deixaram nenhuma religião. Nenhumas. O tempo é ingrato, né? Cara, de Já deu longe. uma hora. Caraca, eu vou falar já pra foi? você. Uma hora. Nossa. Rodrigo. Vou falar que de longe foi o podcast que eu mais aprendi. Que bom. Olha lá, Espero. muito De bom. longe. A gente já gravou vários, pessoal, não reclame, mas de longe foi o que eu mais aprendi. Assim, você vai falando e a gente vai ligando. Você Rodrigo. falou, somente a parte dos filhos, que eu falei, cara, eu erro completamente com meu filho. É uma merda, cara. E- Mas agora você vai parar. Agora eu vou parar. Vai Você parar falou. por amor a ela, vai chamar ela pra conversar e vai assumir seus erros. Ah, eu falava que eu te falei, É isso. tipo, quero um videogame. Não, vou dar. Lógico. Porque meu pai falava, não, você vai conseguir videogame se você tirar nota boa. Meu pai foi ao contrário, meu pai era a Aí conquista. te ensinou. E eu achava, eu falei, puta, até o Conheça final do mais ano. então a Lotus, o trabalho do Rodrigo, o Lotus, né? E o trabalho do Rodrigo Vai Fonseca, lá viver, né? que aí você lá. vai. Cara, vou mesmo. Não é só E seu filho, não. Pra Sua filha, é finalizar, muita coisa. eu vou pedir pra você deixar aquela mensagem que a gente sempre pede pra deixar pras pessoas. Bom, vamos lá, galera. Depois a gente vai pedir pra você deixar os contatos. Mó prazer. Bom, o que mais me ajuda na minha vida são dois momentos. Um é sobre essa pulseira que eu uso aqui em todos os lugares da minha vida, que é quem faz o Lotus tem também, que eu falo sobre o maior recurso que a gente potencializa quando você desenvolve suas emoções, é o tempo. Não tem recurso maior para o ser humano do que o tempo. Então, lá você descobre que o único tempo que você tem é o agora. Então, você que está nos ouvindo, você tem um agora. Se você precisa perdoar seu pai, buscar conversar com seu pai, com a sua mãe, é agora. Se você chamar um colaborador para resolver, para mandar embora, para botar limite ou para alguma coisa, é agora. Você tem que conversar, ligar para sua esposa para pedir perdão, é agora. Você precisa conversar com seu filho para dizer que você errou, é agora. Porque esse agora passa rápido. Passa rápido. E, normalmente, o que tira o ser humano do agora? O medo. Que a gente chama de procrastinação, de insegurança, mas no fundo é medo. Eu brinco, é cagaço. Então o ser humano tem muito medo. Ah, mas e se? Não, e aí eu uso uma outra coisa, uma outra frase que eu aprendi na minha experiência. Eu era aquela criança que tinha um medo extremo. E aí eu aprendi que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. Não existem pessoas corajosas. Existem pessoas medrosas, como eu, como você, como qualquer ser humano que está nos ouvindo agora, você que está nos ouvindo agora, que morre de medo de um monte de coisa. Só que quando você age, te chamam de corajoso, inclusive você mesmo. Quando você congela ou foge, ou não faz aquilo que você sabe que deveria fazer, você mesmo se chama de medroso, de covarde. Então lembre que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. E age. E se não for você agora, quem vai ser? E se não for agora, quando vai ser? Então, você e agora, age. E aí você vai ver sua vida acontecer. 10 anos, eu falo, 10 anos você vai fazer num ano. 10 anos. Não é porque você vai fazer mais, é porque você vai parar de pensar e vai começar a fazer, agir. E quem quer conhecer o Lotus, mais sobre você, Rodrigo, onde que eles te acham? Cara, tem o meu Instagram, que eu tô presente diariamente, o tempo inteiro lá, que é Rodrigo Fonseca IE. IE de inteligência emocional mesmo, né? Ainda estou no Facebook, tem muita gente mais vivida, eu brinco que igual a minha mãe adora o Facebook, então ainda estou lá no Facebook também. Tudo é Rodrigo Fonseca IE. Facebook, LinkedIn, falo sobre soft skills, no LinkedIn eu falo inglês. Eu brinco e falo que no LinkedIn tudo é inglês. OKR, KPI, soft skills. Falar inglês, eles te ouvem. Falou em português... Trava já. Verdade, não. é verdade. Então eu estou lá falando sobre as soft skills no LinkedIn. Estou também no TikTok, uma ferramenta incrível que eu venho descobrindo de propagação muito boa.
E no Kawaii, para salvar eu brinco, muitas almas estão perdidas no Kawaii. Tô lá no Kawaii também para ajudar. E YouTube tem mais de 1000 vídeos no meu canal, Rodrigo Fonseca Inteligência Emocional, e também. Mais de 1000 vídeos disponíveis ali gratuito para a pessoa buscar e ajudar ela de alguma forma. Lotus que você falou. Lotus Inteligência Emocional. Lotus também, né? É uma imersão, mais de 107 mil pessoas já fizeram ela. De pessoas aí, de pessoas simples, comuns, até Juliana Paz, que eu falei, Wolf Maia, Kátia Fonseca, aquela dançarina, Sheila Carvalho, ixi, um monte, o Cossielo, a Tatá, ixi, um monte de personalidades passaram por lá. Tem um legado que eu vou dar agora, que é para quem já viveu Lotus, que é sobre propósito de vida, né? E vai ter o Conexão. Conexão depois quero até que vocês divulguem também, é uma imersão para ajudar muita gente. Esse ano vai ser dia 28 e 29 de setembro em Alphaville, no Coliseu. É um preço super baratinho, onde vai ter esse ano pessoas, eu chamei representantes de religiões. Desde a monja Cohen, do Zen, o pastor Tel Hayashi, do cristianismo, o Haroldo Dutra, do espiritismo, e o padre César Rossi, do catolicismo. Cada um falando uma horinha ali no Conexão, serão 2 dias inteiros comigo, e cada um entrando em uma horinha em cada período para falar sobre a importância do autoconhecimento para alcançar a espiritualidade, que eu falei agora, que né? Legal. Para alcançar Deus, o todo, o nome que cada um dê. E já tem link para inscrição? Já. Então a gente vai disponibilizar aqui embaixo, sbe.com.br/conexão. Então tá sensacional, aqui o linkzinho, gente. Muito obrigado, Rodrigo. Mó prazer, cara. Foi muito bom falar com você. Que episódio. O Rogério tá apaixonado aqui. Eu já era apaixonado antes. Top. Pessoal, top. gostou? Deixa like, curta, compartilhe com todo mundo. Os materiais aqui é pra todo mundo. Compartilhar, gente. Pra mãe, pai, filho, sobrinho, amigo. Até aquele cara que você não gosta, porque você pode passar a gostar dele. É utilidade pública. Exato. Utilidade pública. Gente, obrigado e até o próximo papo. Obrigado, galera. Até mais. Beijo.